Os trens-bala no Japão entraram em operação há cerca de 6 décadas com a linha que liga Tóquio e Osaka, onde os trens operam com velocidades de até 300 km por hora. Na Europa, vários países como Itália, França, Espanha e Alemanha também já têm trens que ultrapassam os 250 km por hora há muitos anos. A China já construiu mais de 30 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade nos últimos 20 anos. Já nos Estados Unidos, a rede nacional de trens de passageiros, chamada Amtrak, está longe de ser considerada de alta velocidade. A única linha americana que ultrapassa os 200 km por hora é a que liga a capital Washington a Boston. Entretanto, apesar de chegar a 240 km por hora, o percurso só é feito nessa velocidade durante 55 dos 735 km que compõem o percurso. Mas por que os Estados Unidos não têm trem-bala se até países de renda média possuem? E por que o projeto ferroviário para trens de alta velocidade na Califórnia foi um total fracasso? Antes da década de 1950, a rede ferroviária nos Estados Unidos era muito popular, mas a competição com os carros e o crescente aumento das viagens aéreas estavam levando as empresas ferroviárias à falência. Foi então que, em 1970, a Amtrak, uma empresa estatal federal, foi criada para preservar o serviço ferroviário de passageiros no país. Mas o grande problema é que essa empresa ainda só continua em operação graças aos subsídios do governo, porque a única linha que pode ser considerada lucrativa é a Nordeste, que liga exatamente Washington a Boston, enquanto o restante da rede do país precisa de ajuda para sobreviver. Para que uma rede ferroviária seja lucrativa, é necessário uma alta densidade populacional fazendo uso desse meio de transporte. O grande desafio aqui é que no oeste do país a densidade populacional é muito baixa, com exceção da Califórnia. Ou seja, existem rotas que simplesmente não existiriam mais se a empresa fosse privada, porque não faz sentido, pelo menos não do ponto de vista econômico. Pegar um trem, por exemplo, de Los Angeles a Houston pode levar até 35 horas e custa em média $134, enquanto o mesmo trajeto de avião leva apenas 3 horas e a passagem é bem mais barata. Dessa forma, a baixa densidade populacional é um dos fatores que dificulta a viabilidade dos trens-bala na maior parte dos Estados Unidos. Ao contrário do país norte-americano, a densidade populacional na Europa e no Sudeste Asiático é muito alta, fazendo com que os trens de alta velocidade tendem a ser mais viáveis financeiramente. O sistema ferroviário dos Estados Unidos é muitas vezes comparado ao da China, um país que tem investido maciçamente em trens e trilhos de alta velocidade, e podemos pensar por que os Estados Unidos não replicam o modelo chinês. A questão é que a China avançou muito rápido nessa área porque o próprio Estado é o dono da terra, ou seja, não existem os direitos de propriedade na China como na América. Portanto, a compra de um terreno por onde vai passar a ferrovia é muito mais cara no país norte-americano do que no asiático, além da mão de obra que na China é bem mais barata. Outro fator que enfraqueceu a ideia de grandes investimentos em um sistema ferroviário de alta velocidade nos Estados Unidos é que sua cultura está fortemente enraizada no automóvel. Os americanos passam boa parte do dia no carro. Isso se deve às grandes distâncias que percorrem diariamente em cidades muito grandes e com pouco transporte público. Os Estados Unidos têm aproximadamente 850 veículos para cada 1.000 habitantes, uma das taxas mais altas do mundo, atrás apenas de microestados como San Marino e Mônaco. Apesar dessa cultura automotiva dominante, algumas pesquisas mostraram que uma boa porcentagem de pessoas estaria disposta a viajar em trens de alta velocidade, abrindo mão parcialmente do carro. E um dos projetos ferroviários de alta velocidade que foi vendido aos habitantes com a promessa de transformar suas vidas foi o da Califórnia.
Os cidadãos então votaram a favor do projeto com a condição de que o trem fosse autossuficiente, ou seja, que não precisasse do auxílio do Estado para seu funcionamento. Porém, o que era para ser uma linha exclusiva de alta velocidade acabou somando 100 km a mais no trajeto previsto. Isso porque os políticos começaram a pressionar o trem para passar por certas cidades. Então o projeto passou a ser regido mais por questões políticas do que pela demanda real dos usuários, e essas linhas adicionais prejudicaram a lucratividade de todo o projeto. Além disso, a autoridade responsável iniciou as obras antes de adquirir o terreno necessário para a construção, o que a obrigou a construir em torno de várias faixas de terras particulares. Agora o projeto está há vários anos atrasado e tem um custo excessivo de 44 bilhões de dólares. E por mais que de alguma forma ele fosse finalizado, de acordo com algumas estimativas, seriam necessários 100 milhões de dólares em subsídios anuais para seu funcionamento, mas o que não poderia ser feito, pois a lei aprovada pelos eleitores foi que o sistema funcionaria sem ajuda estatal. O projeto se tornou um desastre tão grande que até mesmo seus defensores políticos não querem mais a continuação dele. O presidente na época, Donald Trump, exigiu em 2019 que a Califórnia devolvesse 3,5 bilhões de dólares que foram destinados ao projeto pelo governo federal. Por esse motivo, alguns projetos ferroviários de alta velocidade tentam evitar ao máximo o financiamento público. Isso serviu como exemplo para outros empreendimentos do setor privado, como é o caso do projeto que pretende conectar Califórnia a Las Vegas, que está sendo planejado para ser feito sem verbas públicas. Isso fará com que o sistema não se torne politizado e tenham incentivos para finalizar o mais rápido possível. Além disso, o projeto será baseado na demanda do usuário e visando a lucratividade do sistema, e não em preferências de planejamento político. A empresa privada que deseja conectar as cidades de Los Angeles e Las Vegas por uma linha ferroviária aposta no seguinte raciocínio para que o projeto tenha sucesso. As cidades estão posicionadas estrategicamente em uma distância muito longa para ser feita de carro e muito curta para ser feita de avião. De carro, a viagem duraria 5 horas cansativas por estradas sinuosas do deserto, e de avião, cerca de 1 hora. Mas levando em consideração todos os tempos adicionais e imprevistos envolvidos em uma viagem aérea, o tempo total da viagem poderia ser de 3 a 4 horas. Isso põe a viagem de trem de alta velocidade em vantagem, pois pode ser um tempo total de viagem muito menor e menos cansativo. Dessa forma, a empresa afirma que um trem de alta velocidade ligando as duas cidades é uma aposta vencedora, porque a região metropolitana de Los Angeles é a segunda mais populosa do país e Las Vegas é um dos destinos de lazer mais visitados dos Estados Unidos. A empresa chamada de Brightline já opera uma rota entre Miami e Palm Beach, na Flórida, a única linha privada interurbana dos Estados Unidos. Apesar das dificuldades com o projeto do estado da Califórnia, o presidente Joe Biden, defensor do setor ferroviário, em sua campanha prometeu investir até 2 bilhões de dólares para aprimorar a infraestrutura ferroviária do país e liberou as verbas bloqueadas por seu antecessor. Após sua vitória, um projeto ferroviário de alta velocidade que pretende ligar Boston e Nova York ganhou força. O tempo de viagem entre as duas cidades seria reduzido para apenas 1 hora e meia. Porém, ainda existe alguns pontos negativos no projeto, como por exemplo, a construção duraria cerca de 20 anos e exigiria um túnel subaquático, além da maior crítica que o projeto recebeu, que é o seu custo, algo em torno de 105 bilhões de dólares, o que ainda corre o risco novamente de que a construção sofra influências políticas. Além disso, em um período de 20 anos de construção, novas formas de transporte podem surgir, como os aviões supersônicos ou o Hyperloop de Elon Musk, que podem chegar a 1.000 km por hora. Esses projetos futuros podem tornar o trem entre Boston e Nova York uma opção menos atraente muito antes de entrar em operação.
Ao que tudo indica, os Estados Unidos continuarão um bom tempo permanecendo sem trens de alta velocidade. Mas o que você acha? O governo deveria deixar o setor privado inovar as novas formas de transporte no país ou deve investir na infraestrutura de sua malha ferroviária? Deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se tiver curtido, não se esqueça de deixar o seu like e considere se inscrever no canal para fortalecer ainda mais nossa comunidade. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.